Em Brasília, 19 horas e 30 minutos. O pessoal está começando a chegar para poder participar do nosso papo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Gente, a gente vai começar. Boa noite Dani. Boa noite Samira. Boa noite Cacoelho. Nossa senhora, o povo tá entrando mesmo. Olha só, como vocês já sabem, né? Toda segunda tem um papo de primeira. E o papo de primeira hoje é com essa moça aqui, Rosana Cupertino. Eu vou deixar ela se apresentar, mas essa mulher faz de tudo. Ela corrige prova de português. Essa parte ninguém sabe, doutor. Trabalha no tribunal, ela é fisioterapeuta, doula, educadora perinatal, está fazendo acupuntura, assim, praticamente ela faz tudo, né? E muito disso envolvido no trabalho e no cuidado das famílias nessa questão, nessa hora tão delicada que é a hora do parto mesmo e da preparação para o parto, né? O pré-natal. Então eu tenho o prazer de recebê-la, queria que você falasse alguma coisinha pra gente primeiro sobre você, se você quiser, ficar à vontade, pode falar. E dizer que eu não sabia o que a gente ia conversar aqui, mas uma coisa eu tenho certeza que a gente tem que falar. Nós temos 100% de parto normal. Não é coisa boa? 26 assistências em 5 anos, 4 anos. 4 anos que a gente trabalha junto, 26 assistências, eu estava fazendo isso tudo. Coisa boa. E a gente não teve nenhuma cesariana intraparto. Muito bom. Que coisa, né? Então, vou falar um pouquinho, né? Boa noite a todo mundo que entrou, que bacana ver todo mundo aí. Eu custei a aceitar esse convite do William, porque eu sou mó boba pra falar em Eu já vou te interromper. Tô aqui com a mão toda gelada. Eu já vou te interromper. Ô, Lena, tô te esperando aqui também, tá? Lena, eu vi que você entrou aí. Que ótimo. Que delícia. E é um prazer, né, estar aqui, porque realmente a gente está sempre junto nas assistências e todas as assistências que a gente fez até hoje foram muito bem sucedidas, um prazer enorme. Então, estar aqui também é uma honra para falar um pouquinho de preparação para o parto. É esse nosso tema de hoje. Então, eu falo um pouco do lugar, falo muito mais do lugar de doula e de educadora perinatal, né? Eu me tornei doula e fui construindo esse caminho em função da minha experiência. Eu sou mãe, tenho uma filha de 26 anos, tenho uma outra filha de 23 e na época em que eu tive as minhas filhas, eu passei por 5 obstetras para escolher uma assistência com a qual eu me identificasse. E eu acabei tendo uma cesariana, 2 cesarianas, né? E não tinha na época tanta informação como a gente tem hoje. Talvez, eu fico pensando assim, eu tinha 22 anos na época, eu era muito nova, né? Mesmo número de espectadores agora, 22. Significativo. E o que talvez se eu tivesse ido para um parto normal, será que eu tinha preparação para o parto? Hoje eu penso nisso. Será que eu teria uma preparação adequada para parir? Não sei. É engraçado, né? Porque algumas pessoas, e às vezes eu vejo isso muito comumente, nós vemos isso, né? Gente que acha que assim, tá bom, a via de parto é uma escolha igual chegar numa loja e falar assim, eu quero chiclete ou eu quero bala, né? Eu quero uma cesárea ou eu quero um parto normal. E quando, na verdade, quando você escolhe ter um parto vaginal, você fez uma escolha por um processo. Eu falo que assim, atravessar uma ponte, né? Então assim, atravessar essa ponte exige que você seja ativo durante o processo, né? Você tem que participar, né? Cesariana, e é muito comum, as pessoas às vezes me perguntam assim, você faz parto onde? Eu falo, em lugar nenhum, nunca parei. Quem faz o parto é a mulher, a gente assiste a essas mulheres, né? E corrige, precisa corrigir eventualmente, mas a maioria das vezes no parto vaginal é a mulher que tem esse polo ativo, conquanto que na cesariana, por exemplo, eu sou o polo ativo, né? Eu trabalho, eu faço a cirurgia, mas no parto vaginal a mulher tem que estar preparada, e não é chegar lá, que legal, vou parir e tal, não. Tem que estar preparada, e aí a gente está com esse curso maravilhoso aí de preparo, né? Isso que você tocou é a grande questão.
assim, o que envolve uma preparação para o parto? Envolve muita coisa, não envolve só uma preparação física, não envolve só uma preparação emocional, não é só do ponto de vista também informacional para você fazer as escolhas corretas, mas envolve um retorno à autonomia da mulher. E é uma autonomia que também está relacionada, então, com a nossa forma cultural de viver. Porque culturalmente hoje, se eu tenho uma dor de cabeça, eu recorro, ou uma dor mais importante, não uma dor de cabeça, hoje as pessoas até se automedicam, né? Mas uma dor mais importante, eu vou querer ir ao médico para que ele solucione a minha dor. Eu não busco dentro de mim primeiro a causa, que processo que eu estou vivenciando. É uma transferência, né? É uma transferência. E com o parto, o que a gente percebe muitas vezes é que a mulher nem se preocupa em como que o corpo dela funciona, como que é a menstruação dela. Então, uma mulher que muitas vezes... Uma percepção corporal, né? A gente está desfocado de nós mesmos. Então, uma das preparações que eu julgo muito eficientes, não quer dizer que você precisa se preparar com yoga para parir, é óbvio que tem diversas formas eficientes de preparar, mas o yoga é uma das preparações que a gente faz. E aí eu posso te falar que eu tenho 100% de parto normal de julho do ano passado para cá, quando eu reinaugurei meu espaço, e eu fico encantada com isso. Todas as gestantes que passaram por lá, que tiveram pelo menos 2 meses de aulas, né? Talvez 1 ou 2 que fizeram 1 ou 2 aulas, acabaram evoluindo para uma cesariana. Eu não sei exatamente os motivos das cesarianas, mas as que tiveram acompanhamento com a gente mais de 2 meses, alcançaram um parto normal. E eu atribuo isso a quê? Primeiro, as equipes que as acompanharam, a assistência de todas elas eram equipes em quem a gente sabe que faz um bom trabalho, em quem a gente confia. Segundo, tem a preparação física que o yoga proporciona, com auxílio na preparação pélvica, na preparação psíquica, mental, né? A meditação. Então, esse relaxamento, essa trabalhar a dor, trabalhar o processo de dor sem sofrimento pela dor. Um reconhecimento interno. E também tem um mau contato com o sistema límbico, quando a gente está na trabalhar modulação de neurocórtex, respiração, coisas que depois ela pode usar durante o trabalho de parto sem se apavorar muito com aquele processo que está iniciando. Então, não é controle, né? Mas na verdade é o contrário do controle, é entrega. Se entregar. Se entregar para processo. Nós estamos aqui com 28 telespectadores agora. Gente, vamos fazer pergunta. Eu tô vendo um monte de gente entrar aí querendo bater um oi para todo mundo que eu vi entrar aí, doutora Verlândia, comadre, um monte de gente que entrou aí bacana que sempre acompanha o trabalho da gente. Fotógrafa maravilhosa. E aí, pacientes, alunas da sua yoga lá. E eu sempre quero que vocês participem, né? Afinal de contas, a proposta de fazer a live é justamente para poder todo mundo ter a oportunidade de contribuir, porque o saber, ele não é, ninguém é dono do saber, né? Então a gente pode trocar experiências. E as pessoas, às vezes, que estão participando do lado de lá, às vezes tem uma fala que contribui muito para essa orientação, e às vezes tem alguém aí como ouvinte que está com um ponto de interrogação, aí, com uma dúvida, né, de como que vai ser esse nascimento. Eu sempre falei isso, sabe? Eu acho que pré-natal é preparar a mulher para essa transição de vida, né? Para essa transição é um processo, né? Um casal agora vira uma família, né? E esse momento do nascimento, ele é muito intenso, né? Eu falo que o parto é intenso, ele não pode romantizar a coisa, né? O parto é intenso, o parto tem secreção, e às vezes tem mulheres que às vezes chegam naquele momento da internação sem a percepção do que acontece a partir dali. Então, participar lá, por exemplo, dos cursos que a gente faz, quem não segue aí o Núcleo do Feminino, segue aí @Núcleo do Feminino, né? Ai, que pergunta da Érica Cacheta. Como escolher uma doula? Como escolher uma doula? Sabe que teve uma época, Érica, que eu acompanhava muito o Facebook, estava aprendendo como doula, ainda era uma doula iniciante,
e tinha umas perguntas lá. Depois, se você quiser, eu posso revisitar esse texto e te mandar. Umas perguntas que você pode encaminhar para a doula. Mas hoje, no meu espaço, a gente faz um trabalho em conjunto. Eu, Rosa Duarte, da Travessia Consultoria, e a Marina Queiroz. E como que a gente faz? Todas as quartas-feiras, às 18h30, a gente tem um espaço aberto para as nossas doulandas, e em que a gente faz hora chá de bênçãos para elas quando elas chegam a 37 semanas. Entre 25 e 32 semanas a gente faz hoje um trabalho de ensinar para os casais, a gente faz um pouquinho de spinning babies. A gente acabou de incluir, voltando do Cia Parto, eu acabei de incluir mais uma sessão com o trabalho da fisioterapia em grupo, que a gente consegue fazer. E nas outras quartas-feiras, a gente está deixando agora livre para ser uma roda de conversa, para que os casais que queiram nos conhecer, para saber se tem uma identificação com uma de nós, possam ir. Eu achei muito legal a gente abrir esse espaço. Eu também até me permito responder essa pergunta também, porque é o que eu falo aqui no consultório, né? Dentro dessa proposta de equipe 3-para-1, médico obstetra, enfermeiro obstetra, eu vi que a Ritinha entrou aí para poder assistir a gente. Ei, Ritinha. E doula, eu apresento a minha enfermeira obstetra para a paciente, para o casal. Eu falo, essa enfermeira vai me ajudar na vigilância e que o processo de parto seja adequado, seja respeitoso, mas que ele seja seguro, né, na ausculta do bebê. Agora, a doula é um esteio emocional, né, é um suporte emocional que tem que ter empatia. Então eu sempre falo assim, olha, marca um café, vai conhecer sua doula, eu sempre indico várias pessoas, uma delas, claro, que é você, Rô. E aí eu falo, olha, conhece sua doula, toma um café, vê o que ela pensa, porque cada mulher tem uma necessidade de outra mulher nesse momento. É muito individual, realmente. O que a mulher vai... Muitas me perguntam assim, mas o que a doula faz? Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer para você no seu parto. Porque eu já fui em partos que eu ia fazer massagem, a mulher falou, não me toca. Então massagem não era possível. Às vezes era só um olhar, né? Que a massagem vai ser importante. Vou lembrar de uma história aqui, que fez um aninho agora, esses dias, a filha da Isabela, sua prima. Bela. Isabela, por exemplo, não sei se você está aí assistindo, né? Mas depois deixar gravado esse vídeo, vou te mostrar. Eu fui doula dela ao longo de toda a gestação. E ela já sabia que eu tinha uma viagem marcada para setembro do ano passado por causa do Cia Parto. E coincidiu de o parto dela acontecer durante o Cia Parto. Mas eu tinha uma doula backup que ficou com ela e ela estava tão bem preparada, a gente se encontrou tanto durante a gestação, a gente conversava tanto durante a gestação, que ela teve um parto natural na água, depois de uma cesariana. Do jeito que ela queria. Do jeito que ela queria. Então, eu como a doula escolhida por ela, qual foi o trabalho que foi feito? Foi esse trabalho de estar junto ao longo da gestação, para que ela sentisse cada vez mais confiança. E aí, ela pariu quase que sozinha. E é engraçado, né? Chegou, já tinha às vezes o trabalho da doula, e aí um pouco, tem algumas pacientes que falam que eu também sou meio doulo, né? de ficar utilizando as consultas pré-natais. Sabe por que errou? Porque eu acho que assim, sabe o que eu acho? Medir barriga, pesar, medir pressão. Se você treinar um chimpanzé, ele faz. Né? Então assim, a gente usa. Mas eu faço. A gente usa as consultas pré-natais para ir jogando lenha nessa fogueira, para ir empoderando ela, que a hora que ela chegar ela fala assim, tá bom, eu já sei o que eu tenho para fazer. Né? Tipo assim, vou ali parir e já volto. Ó, tem uma pergunta ali, da Melo31, perguntando com quantas semanas pode começar yoga. E aí, doutora William? Eu libero a qualquer momento. A gente fala que a atividade física na gravidez, ela pode ser atividade física aeróbica de baixo impacto. Né? A gente tem relacionado com o abortamento atividade física extenuante, mas aquelas maratonistas mesmo, elas têm uma chance maior de ter um abortamento pelo estresse, pela liberação de cortisol e vários outros sinalizadores de oxidação dentro do organismo. Né? E o primeiro trimestre é um trimestre mais reservado, mas a yoga
Eu nunca fiz yoga, mas é uma coisa tão sem gasto energético, pelo que eu imagino. Então, eu acho que é importante a gente avaliar uma questão específica nesse caso do yoga. Em primeiro lugar, as aulas que a gente trabalha lá, elas são específicas para gestante. Então, muitas gestantes que querem começar, se ela já pratica o yoga, tudo bem, ela pode manter a mesma atividade física sem que ela incorra nesse risco aí de ter uma atividade física aumentada, um estresse em razão da atividade, se ela já está habituada. Mas mesmo assim, a gente sugere que alguns asanas ela não faça. Então, se ela pratica um yoga muito forte, como o Ashtanga, por exemplo, que é uma modalidade forte, talvez ela tenha que parar de fazer algumas práticas, né? Eu trabalho com Kundalini Yoga e trabalho com Kundalini Yoga específico para gestante. Então, além da atividade física, a gente tem aquele encontro semanal de gestantes, um bate-papo sobre gestação. É um trabalho que vai um pouco mais além da atividade física em si. Então é muito importante isso. Se for iniciar uma atividade física nova que você já não praticava, então tem que ter mais critério em relação a isso, né? A prática. A Josiane está falando sobre o Pilates ali. Pilates pode ser feito no começo, é a mesma coisa, tá? O que a gente fala é atividade física de baixo impacto aeróbica, ou seja, não dá para ser anaeróbia. Apesar de que eu tinha uma paciente que era personal trainer, que quando eu via, às vezes, no Instagram dela, ela pegando ferro, eu falava, meu Deus, eu não pego isso aí nem não grávido. E ela levantava mais peso que eu grávida. Mas a gente não recomenda, sabe? A atividade física anaeróbia não, tá? Letícia Carvalho, estou com 36 semanas... não me identifico com meu obstetra, que já querendo indicar uma cesárea. Ainda há tempo de mudar? Sempre, quando o bebê está dentro da barriga, sempre é tempo de mudar, de fazer a escolha que está de acordo com eu vou contar essa história, eu vou contar duas histórias, tá, Letícia? Talvez você se encaixe numa delas. A primeira história que eu vou contar foi minha primeira assistência com Rô. Rosana era doulanda de uma paciente, era doula de uma paciente, e essa doulanda dela teve uma quebra de vínculo com o pré-natalista por causa de uma questão assim. Vocês, às vezes, quando estão grávidas, tem umas quebras de vínculo que podem acontecer. Isso é normal. Todo mundo é vulnerável, ainda mais no momento emocional como a gravidez. Ela quebrou o vínculo com o médico porque ele viajou, fez uma viagem, não avisou, uma coisa assim, e ela se sentiu frágil, né, vulnerável. E aí ela foi com 37 semanas. Acho que foi. Com 37 semanas ela veio para o consultório, a gente fez 2 consultas pré-natais e ela entrou em trabalho de parto, tá? E a outra história, que não foi com a Rô, mas foi com uma outra paciente que era doulanda de uma outra doula, e ela mandou mensagem num domingo, estava bem assim, se sentindo bem desamparada, queria trocar de médico, e aí ela foi e eu falei com ela, não, pode ir no consultório na segunda-feira. E ela veio no consultório na segunda-feira, passou comigo na segunda, conheceu a enfermeira obstetra na terça e pariu na quarta. Ela estava com 39 semanas. Então, não tem uma regra assim, né? Às vezes, num encontro rápido, você se desprende de tantas coisas, né? Vou falar só mais uma coisinha aqui, que é o seguinte, sabe, pô? Às vezes, quando uma paciente vem aqui e se senta no consultório achando que ela está procurando um obstetra, um pré-natalista, eu falo com ela que muitas vezes o que ela precisa é se encontrar. Às vezes ela acha que ela precisa de mim, mas ela não precisa de mim. Ela precisa da mamífera que está dentro dela, que está latente ali, querendo sair, e aí ela tem que deixar essa vontade ir para fora, sabe? E aí eu vou completá-la dando a segurança que ela precisa. Tá? Fala dessa palavra. O que uma mamífera precisa para parir? Ela precisa estar segura. E ela falou alguma coisa disso, eu não estou me sentindo segura com a assistência que eu estou recebendo. É preciso que a mulher esteja segura, a gente fala isso. Qual é o melhor lugar para parir? Eu não sei, às vezes é no PPP, às vezes é dentro do bloco, às vezes é um parto domiciliar, mas é o lugar em que a mulher se sente segura. E se ela se sente segura com um médico obstetra ao lado dela, com uma doula, e a gente tem muita evidência, né, de que essa é uma assistência ideal hoje, multidisciplinar doula, um médico e a enfermeira obstetra. Isso é mundo, né, gente? Nós estamos falando de evidências que não é coisa
tilelê da minha cabeça, nem do povo do Ciaparto, nem da Rô, nem de ninguém. Isso aí, assim, é mundo, né? As experiências mundiais, pegar Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, são experiências nesse modelo 3-para-1. A Karine falou ali, a Karine que foi nossa paciente, Karine Brito, falou que o Pilates não precisa ser interrompido. Não precisa mesmo não. Se ela já faz, a Karine também é fisioterapeuta, tá vendo? Por isso que eu falei, a gente tem que as pessoas que estão participando fiquem à vontade para poder fazer comentários que vão acrescentar. Julinha, doutora Júlia Dias, um beijo, uma grande obstetra, uma grande amiga, pode ficar à vontade também aí, pode comentar. Outra dúvida que eu vi passando ali com relação ao Unimed. Sim, a gente atende o Unimed. Só ir lá na bio que tem o link, tem o telefone da secretária. Josiane, estou com 13 semanas e estou alimentando muito, é normal. Não é muito bem o que nós nos propusemos a falar aqui hoje não. A gente está hoje falando em preparação para o parto. Mas como o ganho de peso é uma coisa importante para o parto, sim, a mulher grávida ela fica com mais fome. Isso é um mecanismo adaptativo. Mas você sabe o que tem a ver com preparar para o parto? Você sabe por quê? Que eu falo para as mulheres o seguinte, você é uma mamífera. Nós estamos falando isso aqui agora. E como mamífera, imagine o tanto de energia que essa fêmea tinha que guardar, porque no pós-parto ela não tinha oportunidade de ir tomar água, ir comer, caçar. Ela tinha que ficar no covil cuidando das crias, porque se ela saísse para fazer isso, algum outro predador ia lá e comia a cria dela, o bebezinho dela. Então, ela ia armazenando muito, né? Então, há várias sinalizações hormonais que falam para você acabar armazenando. O que você quer responder, a resposta que você quer de uma forma mais ampla, a gente precisa de uma consulta, né? Ou de uma consulta até com o nutricionista. Mas é preciso ter esse entendimento, que você pode ter a fome, mas em vez de comer 2 pães, come uma tigela de morango com creme de leite e depois come meio pão, né? Você enche o estômago da mesma forma, sacia da mesma forma, mas sem armazenar tanto, né? Com quantas semanas dá para falar do possível parto? Então, essa aqui é a questão, né? E a gente tem uma história junto com o Dr. William, já recebi diversas pacientes dele no nosso curso de preparação para o parto. Eu sempre indico que o curso especificamente, o curso prático que a gente dá, ele seja feito entre 32 e 36 semanas. Entre 32 semanas eu já tenho um bebezinho ali, eu já sei que ele está cefálico, 36 eu ainda estou me movimentando bem, não corro o risco de com 37 semanas um bebezinho já nascer, então é um bom momento. Mas falar sobre parto, eu tenho que falar com o meu obstetra, ou quem está fazendo a minha assistência, ou com a minha doula, desde sempre. Então, quando a gente... Não, eu acho que ela está falando com relação à questão de... Ela tá falando, a Poliana Rezende está perguntando com relação a falar da via de parto. É isso que você está perguntando? Corrija aí se é isso que... sim. E aí muitos fatores, né? Aí tem vários fatores, né? E assim, na verdade, a gente, para uma mulher sem uma contraindicação absoluta para o parto, só na hora. Só na hora. Não tem esse negócio de... Essa bola de cristal, que às vezes tem gente que tem. Sua pelve é pequena, o neném não passa. Antes do trabalho de parto começar a acontecer, não existe evidência nenhuma de que isso funcione. Tá? Isso eu falo de maneira muito responsável e muito isenta, tá? Com todo respeito a todos os colegas. Mesmo uma placenta prévia, né? Uma placenta se for prévia parcial, total, ao longo da gestação, essa placenta ainda pode ir subindo, então tem que esperar. É o que a gente fala, a gente chama de placenta, de placenta baixa, né? Baixa. Aí, assim, 80% das vezes ela vai migrar. Não, a placenta não anda não, viu, gente? O útero vai esticando, igual ele vai esticando a fibra muscular, então a placenta vai subindo um pouquinho, tá? Que bom que você gostou do canal, Tati. Tati é gracinha de enfermeira obstetra. A Paulon tá falando que já tomou puxão de orelha meu, código de comida. Já nada. Eu não brigo com ninguém. Nina Cristina, estou com 38 semanas e ainda não dilatei. Qual a probabilidade de um parto vaginal? Se você não tiver de cabeça, 100%. Né? Quem falou que você tem que dilatar com 38 semanas? Né? A gente dilata quando está em trabalho de parto.
E esse negócio de dilatar antes, não tem Você fica fazendo exame de toque para saber dilatação ao longo do pré-natal? Não. É engraçado precisa isso. fazer? Não precisa. Isso é uma recomendação do Colégio Americano. Isso está muito já está bem respaldado por trabalhos científicos que a gente não tem indicação de ficar fazendo toque na mulher assintomática em todo o pré-natal. Tá? Isso não sou eu que estou falando, entendeu? Isso é um trabalho que foi feito que mostrou qual que é a indicação de você ficar tocando a mulher. Além de expô-la, né? De expor ela. Sei lá como é que fala isso em português, sei que é professor de não há expor. Não há expor. Porque nós temos o não há desculpa. Então não há expor, né? Porque, afinal de contas, é uma parte íntima da mulher, né? Não é o joelho que eu estou encostando. Então, assim, não é legal. Assim, quando a mulher tem uma queixa de dor embaixo do ventre, tem uma queixa de secreção, aí a gente pega e faz. E é engraçado que o Ministério da Saúde, nessa última revisão da caderneta de gestante do SUS, que foi de 2014, se não me engano, eles colocaram lá assim, tem aquele quadrinho dos dados, né? Peso, altura, medida, tá assim, toque, se indicado. Tipo, meio que para doutrinar mesmo, entendeu? Para as pessoas lerem lá e falarem assim, então não precisa tocar sempre, não. Não precisa, né? Tá? Inclusive, a gente só vai tocar lá no trabalho de parto para avaliar o andamento, o progresso dessa dilatação. E hoje as recomendações da Organização Mundial de Saúde também postergaram esse toque durante o trabalho de parto, que antes já foi feito de 2 em 2 horas, já era de hora em hora, e agora até de 4 em 4 horas, porque cada mulher vai ter uma dilatação de acordo com o parto dela naquele momento específico. Justamente. Gente, manda pergunta, vamos participar. Quem tá aí junto conosco aí na live aí, pode ficar à vontade. Gratidão com as explicações? De nada, nós é que agradecemos pela participação. Que notícia boa sobre o atendimento plano Unimed? Beleza, eu que agradeço, vai ser um prazer. Gente, então assim, 100% das pacientes que vão ganhar bebê conosco passam no curso de preparação para o parto lá com a equipe do Núcleo Feminino, com a Rô, com a Rosa, com a Maína, e eu vou explicar por quê. Porque quando você tem a percepção exata, né, a consciência corporal, a percepção do seu corpo, e você domina a situação, você se torna uma protagonista completa. Né? Então, assim, eu acredito nisso. Eu realmente acredito que mulheres bem preparadas, eu falo que as minhas pacientes, elas não me ligam assim, eu acho que eu estou contraindo, eu acho que eu estou em trabalho de parto. Não, quando elas acionam alguém da equipe, ou a mim, ou a Ritinha, elas já falam logo, olha, eu estou em trabalho de parto, viu? Já estou tendo as contrações intimadas, por quê? Porque é uma consciência corporal, né? Com certeza. E uma coisa muito importante, doutora William, do nosso curso de preparação para o parto, que inclusive as mulheres, os casais que têm ido, né, ou a mulher com o acompanhante de escolha dela, que às vezes pode ser outra pessoa que não o companheiro, é a participação do companheiro no parto. E no curso a gente prepara esse casal para vivenciar às vezes uma fase latente mais demorada em casa, para ficarem mais tranquilos vivendo esse momento. Então a gente não tem mais aqueles relatos de nossa, meu parto durou 48 horas. Não, ela sabe que aquele tempo prévio não era parto, não era ainda trabalho de parto, ainda era uma preparação do colo que pode demorar. Sobre isso eu queria falar duas coisas, Rô. Primeiro vou falar aqui com relação ao Dr. Eduardo, que mandou aqui um abraço, muito obrigado. A Elisa, qual é uma contraindicação extrema para parto normal natural? É bem amplo. Nós temos mais 15 minutos, depois eu te respondo lá no direct, pode ser? Eu acho que vai ficar um pouco longa essa explicação. Qual o papel da doula na gestação e se uma mulher que contrata no final tem menos resultados, ou piores resultados? Não, a gente não tem evidências disso, de ter menos resultados. Na verdade, as evidências mostram, tem um grande estudo falando sobre a doula durante o trabalho de parto, né? Mas ter uma doula desde o início da gestação ajuda a encontrar aí as melhores informações dentro da sua cidade. Com relação ao período do curso de preparação, a Roja falou que ela gosta que as pessoas participem entre 28... entre 32 e 36, mas se quiser vir antes, às vezes uma mulher que está precisando de um preparo maior, eu acho que pode valer muito a pena também. Bom,
E com relação a essa questão do marido que você falou, que eu acho que é fundamental, né? Porque é muito do homem mesmo, né? Eu sou homem e a gente é assim. A gente quer pegar um balde de pipoca, tipo assim, vou lá assistir o parto da minha mulher. Pega um balde de pipoca, uma Coca-Cola 2 litros e senta lá e vou assistir, ou vou ver o parto, né? E na verdade, quando a gente coloca essa proposta, o marido não vai ver o parto, ele vai assisti-la, no sentido de ajudá-la, de participar, porque existem 4 coisas, e eu vou falar aqui de um artigo científico, a gente não pode ficar falando coisa da minha cabeça, nem da cabeça da Rô, mas existem 4 coisas que têm evidência científica bem estabelecida que diminui a dor, a solicitação de analgesia farmacológica, aquela que é a agulha nas costas, né? E aumenta a satisfação da mulher com o parto. Então são elas. O próprio treinamento da mulher para saber quais são as fases que ela vai passar e o que vai acontecer com ela durante o parto, para ela não tomar nenhum susto, olha, não, é assim, vai ser e tal, que é a parte que eu acho que uma das partes que o curso explora. A presença de um acompanhante treinado, de um acompanhante que faça realmente esse suporte, ajude esse suporte contínuo. Imersão em água no período de dilatação, porque causa uma sinestesia, confunde esse neurônio da dor, o que é muito legal, e a presença de uma dupla. Então essas 4 coisas têm evidências na literatura mundial. Você pega lá a Cochrane Library e abre lá que você vai ver o que aumenta a satisfação e diminui a solicitação de analgesia farmacológica. São essas 4 coisas. Não tem mais nada que interfira, falando do ponto de vista de publicação científica. A gente sabe que tem TENS, que tem acupuntura, a gente sabe que tem outros métodos que são coadjuvantes. Coadjuvante é difícil de você validar, né? Como é que você vai fazer um estudo desse? Na prática a gente vê que funciona pra caramba, né? Muitos o TENS, né? Então a gente vê na prática que funciona demais, né? O uso da bola a gente já tem comprovado, né? O uso do TENS a gente já tem alguns estudos agora caminhando para isso. Estou falando só da questão da pessoa não solicitar analgesia farmacológica. Sim. Não postergar, que é uma outra coisa legal também, né? Outra coisa legal também é isso, né? Que às vezes as pessoas vão utilizando um método não farmacológico, o máximo que elas conseguem, e aí, se um belo momento lá com 10 centímetros ela pedir analgesia farmacológica, foi-se tudo? Perdeu tudo? De forma alguma. Aliás, a gente tem acompanhado alguns partos assim, que as mulheres conseguem postergar a analgesia, tomar uma dose pequena, uma dose única, e aí quando... No momento oportuno, com 9 centímetros, com 8 centímetros. Com 8 centímetros, em geral, só para dar aquela relaxadinha. Isso. E aí ela consegue ter um período expulsivo mais consciente, né? Mais consciente do corpo. E a gente estava falando da presença do marido, eu queria falar de um termo que a gente usa muito, que a mulher, ela é a protagonista. Então ela é a atriz principal. E ter ao lado, para uma atriz principal, ela poder atuar bem, ter ao lado um bom coadjuvante, é muito importante. Uma boa analogia, então, né? A gente usa muito esse termo. Foi até um marido uma vez que levou no curso pra gente. Olha quem entrou, a Aline Castro. Ih, lindeza! Falamos já de você. Já falamos de você aqui já, tá? Perdeu. Você vai lá no Stories. E lembrar também que, gente, eu não consegui subir ainda o papo de segunda retrasada. Os últimos 2 papos de segunda eu não consegui subir pro canal do YouTube ainda. Tá? Porque eles ficaram muito grandes e meu computador é uma carrocinha. Então, a hora que mas eu prometo que eu vou subir todas essas entrevistas, elas estão salvas, tá? Pra gente poder ver, indicar para as nossas pacientes, né? Amigas, pessoas que estão grávidas, porque a função aqui é realmente preparar para o parto através da informação. Isso que eu ia falar, uma das partes de preparação para o parto é essa parte da informação. Então a gente sempre indica, né? Se você que está aí assistindo a gente ainda não assistiu ao Renascimento do Parto, principalmente, eu indico que assista, tá lá no Netflix, tem disponível em vários lugares. Várias plataformas, né? De águas, né? Muito importante a gente saber como funciona a assistência obstétrica para a gente poder buscar aí o melhor caminho. Com certeza,
O 3 também é maravilhoso, né? É. Eles vai um pouco mais fundo em algumas questões como Lebac, parto pelo mundo, parto no Camboja. E o 2 é um pouco violento, e a gente no yoga, a gente diz, eu não sei se isso já confundo, né, tanto a medicina tradicional, e eu também faço parte da medicina chinesa, também estudo, mas o que a gente sempre fala é que durante a gestação a mulher deveria se nutrir de coisas boas, de coisas prazerosas. Então, ler bons livros. Esse livro a gente tem que indicar também, Parto com Amor, é um livro ativo, importantíssimo. Que faz parte da preparação, quando o corpo né? consente. Mandar um alô aqui pro Renatão, um grande amigo, um otorrino que tá lá em Uberaba. Mexe pro outro lado, né, Renato? A gente trabalha daqui pra baixo, você trabalha daqui pra cima, né? Esse cara muito competente, muito bacana. E daqui a pouco tô esperando você também aí, emprenhando o povo aí, pra poder vocês terem a experiência do parto. Olha que legal. Aí você vem preparar pro parto aqui em Belo Horizonte com a Rô. E claro que essa questão da preparação, até para poder falar uma coisa que eu tô para falar um tempão, Rô, eu sempre falo que a porta abre de dentro para fora. Não é assim? A gente vê algumas mulheres que às vezes têm um querer. Elas querem um parto vaginal, mas são cheias de preconceitos, de conceitos pré-formados com relação a isso. Assim, eu falo, ninguém nasce com medo de parto normal, mas vai adquirindo essa cultura, né, de medo. E aí a pessoa fica assim, querendo muito, mas ela não está com a ferramenta adequada, então ela acaba achando que ela está preparada, mas ela não está. A gente tem que entender uma diferença, que é, eu não quero convencer uma mulher que me procura a ter um parto normal ou um parto natural. O que a gente faz é fornecer as informações ou os caminhos para que ela se informe. E é o que a gente vê que a maioria das mulheres, quando se informam, quando tem uma visão... Porque o que eu falei que é cultural, né? Essa questão do parto também. Culturalmente hoje, a gente ouve muito histórias nas nossas famílias e ao redor de nós, de mulheres que ou tiveram cesariana, ou elas falam, nossa, eu tive um parto normal e foi muito sofrido. E parto anormal. Quando eu passo a ter uma assistência adequada, em que a mulher é protagonista, em que ela exerce autonomia no parto dela e ela escolhe a forma de parir, a posição e é amparada por toda essa assistência que a gente promove, essa mulher sai do parto dizendo, nossa, doeu muito, mas foi muito bom. E ela quer repetir, inclusive, a experiência. Sim. Então, a gente tem uma mudança, e a gente está nesse caminho de mudança, né? Então, a gente é um trabalho de formiguinha mesmo, dia a dia. Não é convencer, né? Mas abrir para ela, não é abrir a porta, porque a porta é ela que vai abrir, né? Isso é do lado de dentro. Mas ela tem que saber que existem portas diferentes a serem abertas. E é engraçado porque, assim, quando a gente fala preparação para o parto, claro que a gente foca muito, né? Agradecer o comentário da Karine aí, mais um comentário muito importante, né? Que a analgesia estraga parto. E realmente, se for feito numa dose bacana, se for feito no momento oportuno, a analgesia dificilmente vai estragar o parto, né? Mas quando a gente fala em preparação para o parto, claro que eu e a Rô estamos focando muito na questão de preparar para o parto vaginal. Mas é preciso ter um entendimento também, que também é uma preparação para essa transição. Sim. Né? Porque assim, às vezes você tem mulheres que são muito individuais, muito independentes, muito capazes e plenas, quer dizer, e aí de repente nasce o bebê, uma coisinha assim de 50 centímetros e ela se sente completamente vulnerável, que ela fala assim, e agora? O que eu vou fazer com isso aqui? Então assim, preparar não só para o nascimento, mas para a transição completa, em que um pouco da mulher que ela conhecia deixa de existir, mas nasce uma outra mulher. Isso, a gente tem assunto para mais umas 21 lives. Mas eu queria aproveitar e falar também das mulheres que precisam de uma cesariana, que vão para uma cesariana e não são parto. meus mães. Não são meus mães. A gente nem fala nisso. Eu tive, nas minhas 2 cesarianas, eu achei maravilhosas, até porque eu achava que eu estava salvando as minhas filhas, eu não sabia que elas eram desnecessárias. E eu tive uma separação muito grande das minhas filhas desde o momento em que elas nasceram. Então, uma das coisas que a gente preza hoje nessa assistência é que essa família seja apoiada independentemente da via de parto. Mesmo que seja uma cesariana a pedido. Mesmo que seja uma cesariana a pedido. Que seja respeitosa,
que o bebê fica o tempo inteiro com ela. Quais são os motivos dessa cesariana a pedido? Né? Uma vez eu estava numa palestra, um evento aqui em Belo Horizonte chamado Maternário, e alguém me perguntou se eu acompanharia uma cesariana a pedido. E eu tive uma situação muito específica de uma gestante que ela tinha perdido um primeiro bebê, um bebê que tinha uma má formação, então ela já sabia que ele viria a óbito. E depois ela teve essa segunda gestação, uma bebezinha que estava sentada, né, uma bebê pélvica, em que ela não se dispôs a um parto pélvico, e eu achei muito justo e me senti muito honrada de poder acompanhá-la. Recentemente eu acompanhei o nascimento do terceiro filho dela num parto normal, vaginal. E é isso, não desmerece, né, essa mulher por ela fazer essa escolha, porque a gente tem que saber qual é o histórico dela para fazer essa escolha. Eu, pelo menos, o que eu tenho feito é dar todas as informações, desconstruir todos os medos, né? Mostrar que a história que ela tem medo, que o parto que ela tem medo é um parto anormal. O parto normal, estão chegando agora em 35 espectadores, né? Então, assim, é bom que as pessoas tenham essa fala construída e ajudem a divulgar que muitas vezes os medos da mulher no parto. O medo do neném sofrer, o medo de ser inseguro para o bebê, o medo de uma dor desproporcional. Olha, o seu corpo ele é incapaz, ele não vai te causar uma dor que seja uma dor lancinante e insuportável. Não, é uma dor que ela vai ser progressiva, o seu corpo vai te acostumando, vai aumentando aos poucos. Claro que dói, eu nunca falei que parir não dói, dói muito, mas é uma dor que pode ter um significado de encontro, de chegada, né? Vocês estão celebrando o amor de vocês dois como casal no nascimento de uma criança. Né? Então, assim, é muito bacana participar desses momentos como histórias de parto normais, e não de partos anormais, que é o que vai deixando medo nas pessoas e vai minando a confiança delas. Né? Elisa, que está fazendo uma Nem sempre a cesariana é permitida a entrada de uma doula. Como ter apoio neste momento? Isso é uma situação que me entristece muito, sabe, Elisa? Porque na maioria, até hoje, na minha experiência como doula, eu ainda não fui impedida de entrar numa cesariana quando eu estava trabalhando com uma assistência, né, como a do Dr. William, por exemplo. A gente não teve porque nós não tivemos cesariana intraparto, né? Nós tivemos uma cesariana que acabou sendo cesariana antes, né? Sim. Foi a Amanda, um pélvico. Isso, bebê pélvico. E aí eu não participei na data. Ela tá até aí, ela ali, ó. É a Amanda, você tá aí, tô te vendo. É a Amanda. E aí, mas a gente já teve experiência de precisar ir pro bloco juntos, porque demandava uma assistência dentro do bloco parto. E aí nunca foi impedida a minha entrada. E isso me entristece muito saber que algumas maternidades têm feito esse impedimento. Isso é mais uma luta que a gente deve buscar, né? Por quê? Porque a dor, muitas vezes, naquele momento da cesariana em pré-parto, numa situação em que a mulher desejava muito um parto normal, ela pode ser mais necessária, inclusive, do que a dor no parto normal, entende? Eu queria mais uma hora de live. Bom demais, Pelo né? que o Instagram só deixa a gente fazer live por 45 minutos, né? Então nós estamos chegando aqui no nosso finalzinho. Mas, ó, eu vou fazer o convite ao vivo, né? Você volta? Claro, agora eu gostei. Guilherme falou a mesma coisa. Assunto. Eu acho que a gente tem que fazer, sabe? Toda segunda-feira podem sugiram aí temas, sugiram convidados e vai ser um prazer. Eu tô aqui para poder a gente tornar esse canal uma ferramenta mesmo para que as pessoas elas se tornem mais capacitadas a conhecer esse universo de nascimento, de parto e com essas ferramentas construir histórias bonitas, histórias felizes. Beijo para todo mundo. Vem cá, Felipe. Um beijo. Pode falar, Ru. Um beijo, eu queria agradecer também a todo mundo que tem nos incentivado nesse trabalho. Ei, que lindão! Vem cá, fala oi. Fala oi para as pessoas. Fala oi, turma. Faz oi? Oi, pessoal. Oi, turma. Dá um tchau lá na câmera, lá, ó. Tchau. Tá acabando. Fala assim, eu tô com sono, mas eu vim cá buscar o papai. Eu tô com sono, mas eu vim aqui buscar meu pai. Manda um beijo então agora, assim, ó. Sem melequinho no nariz. Manda beijo. Manda um beijo assim com a mão. Isso. Tchau. Gente, ó, todas as lives vão estar lá no canal do YouTube. Eu tô salvando aqui
para vocês podem ficar tranquilas. Eu prometo que eu vou subir tanto os papos anteriores como o papo de hoje, tá? O canal do YouTube é DR William Fontes, Dr. William Fontes, tá? Do jeito que escreve meu nome. E vai ser sempre uma ferramenta lá para quem quiser ver. Pode falar, E a gente tem um canal de comunicação também, que é um grupo de WhatsApp de gestantes que eu ajudo a coordenar junto com a Rosa, do Travessia Consultoria, Maína Queiroz, e quem tiver interesse de participar desse grupo, a gente troca muita informação por lá, é muito bacana. É só me chamar. Que isso? Só chamar no direct, né? Rô Cupertino Doula. Que isso? Isso. Rô Cupertino Doula. Fala um tchau, Felipe. Tchau. Fala tchau, gente. Eu vou desligar. Tchau, gente. Eu vou desligar. Até, pessoal. Tchau. Até.